Bom dia novamente. Para você que já começou a nos acompanhar há pouco tempo, sinta-se acolhido mais uma vez. E para você que está aqui, eu quero pedir um pouco da atenção de vocês. Hoje o tempo vai extrapolar um pouco da pregação, porque é um tema que, para falar dele, a gente precisa dedicar um tempo mesmo para pensar. Essa semana eu passei uns dias olhando para esse texto e vasculhando as Sagradas Escrituras para que a gente pudesse entender e compreender qual é a mensagem que o evangelista Marcos quis passar para os primeiros cristãos ao trazer essa memória, ao trazer esse relato para a igreja daquele tempo. E a primeira coisa que eu preciso dizer a vocês é que aquela mensagem é tão atual hoje, num tempo em que a gente tem tantas coisas consideradas ordenança, mandamento, orientações. A gente criou tantas regras, doutrinas, dogmas, que muitas vezes eles estão apartados daquilo que as Escrituras nos apontam como deve ser olhado para a vida, o olhar para a gente, da gente para a vida. E é por isso que eu quero que vocês, neste momento, se concentrem comigo nessa reflexão. A primeira coisa que eu queria fazer com vocês é que pudéssemos abrir o livro de Deuteronômio novamente, no capítulo 6. Eu quero só ler os versos 4 e 5, nós já fizemos a primeira leitura hoje. No verso 4 e 5 diz: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E agora eu queria que você abrisse sua Bíblia também em Levíticos capítulo 19, verso 18. Levíticos capítulo 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ódio contra a gente do teu povo. Pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vou fazer uma pergunta aqui que pode parecer besta. Quantos achavam que esses dois mandamentos estavam no mesmo livro e em sequência no Antigo Testamento? Às vezes a gente olha lá para Jesus citando o mandamento e pensa, está tudo no mesmo lugar. Não é verdade? Mas não estava. Dois livros diferentes, contextos diferentes. No tempo de Jesus, a literatura, os mestres, os rabinos e a tradição religiosa judaica construíram mais de 600 ordenanças, mandamentos, com base na lei. Aí você imagina, para um povo simples, muitas vezes que não sabia nem ler nem escrever, na maioria das vezes, né? Tentar compreender tudo isso. Jesus sempre falou que os fariseus, saduceus e os mestres da lei complicavam a entrada para o reino de Deus às pessoas. Muita coisa para lembrar. Se eu perguntar aqui, quantos de vocês conhecem o Código Civil? De ponta a ponta? Ou consegue citar pelo menos 10 regras do nosso Código Civil? É difícil, é desafiador.
A gente tem juristas para isso, para nos ajudar, porque a gente não consegue. Mas será que precisávamos de ter mestres e doutores para nos ajudar a entender e a nos aproximar de Deus? E aqui eu quero dizer para vocês que eu não estou dizendo que não é importante ter pessoas que estudem a palavra, que se debrucem sobre ela. É muito importante, é fundamental. Mas às vezes a gente se prende muito às construções teológicas, se prende muito às criações supersticiosas, que esquecemos o que realmente é essencial. O que deveria ser, e é interessante que a nossa liturgia dominicalmente tem trazido, que é o que deveria ser o sumário, ou aquilo que resume tudo pelo qual vivemos. Sumário da lei. Jesus pega 2 mandamentos, um que é praticamente o dogma judaico, o Shema, ouve, ó Israel. Os israelitas citavam todo o tempo esse dogma, de manhã, de tarde, nas orações, ensinavam a família, carregavam amarrado no corpo, porque fazia parte, era a doutrina principal do judaísmo, o Deus único, o Deus verdadeiro. E aí ele vai em Levítico e traz outro mandamento, e junta. E o interessante é que no final ele vai dizer, nisto depende toda a lei e os profetas, Mateus 22, tá? Não é em Marcos que ele diz isso, mas em Mateus ele vai dizer, nisto depende toda a lei e os profetas. E aí Jesus vai dizer, e aí o rabino aqui na conversa com Jesus, o mestre da lei, na conversa com Jesus, vai dizer o quê? Que é melhor que sacrifícios e holocausto seguir esse resumo da lei. Jesus então emenda 2 mandamentos e diz, sem isso aqui, vocês não entenderam nada. É mais simples e ao mesmo tempo difícil. Porque também tem um outro problema. Um problema para o nosso contexto agora é que nós temos muitas visões do que seja amor. Muita gente no tempo da emoção, hoje é o nosso tempo da emoção, vivemos pelos sentimentos, pelo que eu sinto que sou, pelo que eu sinto que deve ser, pelo que eu sinto como devem ser minhas relações. A gente acredita que Deus é assim, é pelo que eu sinto. Jesus não exclui o sentimento, mas ele é também pelo que eu entendo, é racional. Então a gente tem muita dificuldade a entender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o próximo. E aqui tem um problema que também a gente precisa contextualizar. O problema é que o amor ao próximo muitas vezes é entendido de forma errada. A gente acha que devemos amar aqueles que estão aqui, no nosso contexto. Nós não queremos um amor para pessoas fora do nosso contexto. Levítico vai dizer que para os israelitas, que eram pessoas do próprio povo, não diz teu parente, teu amigo, mas pessoa do teu povo. Jesus extrapola esse conceito quando ele conta a parábola do samaritano, ou como alguns gostam de dizer, do bom samaritano. Jesus vai dizer que o teu próximo é o teu adversário. Não é, ele disse isso mesmo. Judeus e samaritanos não eram amigos, eram adversários. Não eram pessoas que andavam
juntas. E aí nós temos, como conseguimos amar a Deus e amar ao nosso próximo? É a pergunta que vem. Nós temos dificuldade de entender isso. E agora eu quero voltar para o Novo Testamento. Eu falei para vocês que era um exercício de paciência, que eu quero caminhar com vocês um pouco nas Escrituras. Eu quero convidar vocês a abrirem Romanos, no capítulo... Opa, peraí que a minha Bíblia grudou aqui. No capítulo de número 14. Versos 13 em diante, que diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa da tua comida, não está andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças pecar aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu vou parar aqui. Olha o que é considerado amor para Paulo em Romanos. Aí eu vou colocar como exemplo uma coisa que virou polêmica essa semana. E não me levem a mal pelo que eu vou falar. Alguns crentes acham que uma tal festa chamada Halloween é coisa de sacrifício aos ídolos. Outros crentes acham que não tem nada a ver. Eu não quero julgar a festa de Halloween, julgar os crentes que pensam a favor ou contra. Eu quero dizer sobre o que Paulo vem dizer aqui. Nada é considerado ritualmente, quer dizer, um rito, um culto, impuro. Paulo que diz, não sou eu. E Paulo escreveu num livro que é considerado sagrado para nós. E essa semana, muitos crentes se atacavam por conta de um ritual que, para quem é de Cristo, não faz diferença alguma, porque é de Cristo. Paulo chega a dizer em alguns momentos, em alguns contextos, que comer comidas sacrificadas aos ídolos é comer uma comida, porque o que é sacrificado aos ídolos, segundo Paulo, é sacrificado a nada, porque os ídolos não existem. Ou Paulo mente, ou os crentes de hoje tiveram uma nova revelação que não contém nas Escrituras. Nós temos que pensar racionalmente o meu amor a Deus. Eu não me deixo iludir por quem quer manipular a minha fé. Mas ao mesmo tempo, eu também não vou agir de forma orgulhosa e pretensiosa sobre aqueles que para eles é um problema. Por quê? Porque o amor me leva a ter paciência com o outro, com a fé e o caminhar na fé do outro. Eu respeito o limite dele de entendimento. Não é porque eu não acredito em determinada coisa, ou porque eu acredito, que eu vou desrespeitar e fazer com que o outro tropece no caminho da verdade.
Porque se eu fizer, segundo Paulo, e aqui ele está falando no contexto de comida e bebida, mas isso pode ser ampliado para muitos contextos. Ele está dizendo que quando eu faço isso, eu esqueci que Cristo morreu pelo meu irmão e pela minha irmã. O amor, então, é também renúncia, até daquilo que eu sei, daquilo que eu tenho como convicção. Esse é o primeiro exemplo que eu quero trazer para vocês. Paulo vai dizer também lá em 1 Coríntios, todo mundo conhece esse texto, e eu acho que esse texto, se não conhece, a pessoa tem que começar a ler mais a Bíblia. Nem precisa ler a Bíblia para poder conhecer esse texto, porque até cantores seculares falam desse texto, de forma meio distorcida, mas falam, de um texto tão conhecido, que se escreveram um livro chamado Dom Supremo, e amor não é dom, tá? Me perdoe se você acredita nisso, amor não é dom, porque dom, algumas pessoas têm um determinado dom, outras pessoas não têm determinado dom. Então eu posso dizer que eu não tenho o dom do amor, mas tenho outros. Posso ter o da profecia, se o amor fosse um dom. Amor não é dom. 1 Coríntios 13, Paulo vai relacionar o que é o amor. E quando ele está falando isso, é muito importante entender que ele está falando no contexto da igreja, ele está falando para pessoas que estavam agindo com falta de amor. Paulo começa a dizer, anteriormente nós vimos a discussão sobre a Santa Ceia, sobre aqueles que comiam mais e deixavam aqueles que eram pobres passando fome na Santa Ceia, sobre aqueles que bebiam e se embriagavam na Santa Ceia, como havia falta de amor na conduta do povo de Deus naquele momento. Paulo vai dizer o seguinte no verso 31, antes do verso 1 do capítulo 13 de 1 Coríntios, porque ele também vai falar sobre dons, né? Ele vai dizer o seguinte: procurai com zelo os melhores dons. Aí ele vai e diz assim, mas eu quero mostrar para vocês um caminho que é muito melhor do que o caminho dos dons. É isso que Paulo fala. Podem abrir na Bíblia de vocês, vejam o que está escrito antes do verso 1 do capítulo 13. Procurai com zelo os melhores dons, no entanto eu vou mostrar para vocês um caminho melhor. Aí ele começa o grande poema que todos nós conhecemos. Mesmo que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que eu tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. Eu quero dar uma pausa aqui nessa poesia. Tem gente que diz que o amor acaba, mas só acaba aquilo que é vencido. A palavra diz que o amor jamais é vencido. Se acabou é porque não era amor, viu? Mas, havendo profecias, as profecias serão extintas. Havendo línguas, silenciarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque
parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Mas quando vier o que é completo, então o que é parcial será extinto. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas assim que cheguei à idade adulta, acabei com as coisas de criança. Porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheço em parte, mas depois conhecerei plenamente, assim como também sou plenamente conhecido. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. O Evangelho é sobre amor. O Antigo Testamento é sobre amor. A vida da igreja deveria ser baseada no amor. Nós gostamos muito de aterrorizar as pessoas com a destruição, com o julgamento, com o juízo, mas não é isso que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que Deus amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a palavra toda é sobre amor, mas não é um amor piegas, um amor baseado em sentimento que se acaba rapidamente. Não é um amor que concorda com tudo no outro, porque Deus não concorda com os nossos pecados, mas Ele nos ama. É um amor que é forte por si mesmo. Ele não se alegra com injustiça, Ele não age com maldade, Ele não quer controlar ninguém. Esse amor é o amor de Deus. Esse amor que tem que fluir pelos nossos corações por meio do Espírito. Por mais que a gente tenha dons espirituais, se esse amor não estiver nas nossas vidas, nós não conhecemos a Deus. Por mais que eu seja um bom teólogo, um bom músico na igreja, um bom pregador, se tudo isso não tiver alicerçado no amor que levou Jesus à cruz e que nos convida ao mesmo caminho, nada disso tem proveito na nossa vida. Não adianta eu vir para fazer o culto a Deus, se a minha vida não é alicerçada nesse amor. Não adianta eu não ir para as festas de Halloween, ou ir para a festa de Halloween, se minha vida não é baseada nesse amor. E aqui eu não estou defendendo festa nenhuma, eu estou falando sobre como eu tenho de atitude com o outro, e como eu olho para esse mundo que Deus criou. Se eu creio que as forças do Senhor venceram o mal, ou se eu não creio, se eu ainda acredito que Satanás é dono deste mundo, ou se eu acredito que Jesus, por meio da cruz, o derrotou e o expulsou deste mundo, porque ele aqui não tem espaço, e nós somos a prova disso, porque nós fomos resgatados pelo preço do amor de Jesus na cruz. Queridos, o Evangelho é claro. Eu só estou trazendo alguns textos. Se a gente fosse mais adiante com outros textos, nós íamos entender o quanto não tem sentido algum qualquer outro mandamento, qualquer outra regra, qualquer outra crendice, se isso não é alicerçado no amor. Jesus falou isso no tempo para os fariseus e saduceus, porque eles inseriram tanta regra e tanto peso na vida do povo de Deus, que as pessoas estavam sufocadas e não tinham espaço, e achavam que Deus era só um juiz mandão, que só trazia regras e responsabilidades e compromissos que às vezes eram difíceis de cumprir, e não entendiam que Deus os amava como um povo, porque não entendendo isso, não conseguiam amá-lo, e não amando a Deus, de maneira alguma a gente consegue amar ninguém que está à nossa volta. E aqui eu não estou falando de amor romântico, eu não estou falando de amor erótico, eu estou falando do amor que as Escrituras nos apontam como o caminho que Deus quer da gente, que é o amor ágape, o amor de doação, de entrega.
de entendimento do nosso papel no reino de Deus, que constrói um reino de justiça. É aquele amor que eu não me sinto satisfeito por ter prosperidade na minha vida, eu quero que todos à minha volta também sejam prósperos. Eu não me sinto satisfeito só por eu receber dons espirituais, eu quero que todos sejam plenos da glória de Deus, de maneira que a igreja seja repleta de dons, e que isso construa um lugar diferente, um espaço onde todos são bem-vindos, mas ao mesmo tempo todos são atores principais da história. Que as pessoas deixem de ser vilões da vida dos outros, porque Deus não quer que a gente se odeie. Levíticos 19:18. Deus quer que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Esse amor reflete no amor que temos por Deus. E aí, para concluir com a fala do que eu disse agora, esse amor reflete do amor que temos para com Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Também em outro texto muito conhecido, 1 João, capítulo 4, versos 7 em diante, que diz assim: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ouçam o que ele está dizendo: todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama, você não conhece a Deus. Você pode ser um bom teólogo, um bom mestre, você pode ser um bom leitor da palavra de Deus, mas você não o conhece, porque só pode conhecer, experimentar Deus quem ama. E não ama somente aqueles que estão próximos, como Jesus mesmo afirmou, ama aqueles também que são considerados seus inimigos. Tem pensamentos e oposições a você. Este é o Evangelho. Ele vai dizer mais ainda: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus para conosco se manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. Nisto está o amor, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Olha que a regra é essa, básica. Não é você que ama a Deus primeiro, é Deus que te ama primeiro. Se você se deixa tocar por este amor, você passa a amá-lo. Mas não é possível o inverso. Eu amo a Deus para Deus me amar. Não é dessa forma. É você ama Ele porque Ele te amou primeiro. E olha o que ele diz ainda: Amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Olha o que ele diz: se Deus nos amou assim, devemos amar uns aos outros. E aí vem o que eu disse para vocês agora há pouco: ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Assim sabemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos haver dado o seu Espírito. Queridos, e aí o texto vai falando. Aí ele chega no verso 17: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós também somos neste mundo. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor elimina o medo, pois o medo implica em castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ama
também seu irmão. Olha que coisa complicada. A gente acha que o evangelho é feito de estar na igreja orando, renunciando um monte de coisa, e não é. O evangelho é feito do amor que primeiro aconteceu na cruz, que foi ao nosso encontro, que deve nos moldar para amar o outro e construir um reino de justiça. Porque quando o amor de Deus é aperfeiçoado na vida de cada um de nós, esse reino de justiça se transforma presente a partir das nossas vidas. Se a igreja não age dessa forma, a igreja ainda não conheceu a Deus. Jesus vai dizer que sem o amor a Deus, reconhecendo que Ele é único, e o amor ao próximo, não forem a base da nossa vida, a gente não entendeu nada do que está escrito neste livro sagrado. E não importa o quanto a gente conheça dele, não importa o quanto a gente conheça de grego, hebraico, o quanto a gente se forme, se eu não entendi o texto, esse amor, se eu não aceito este amor, e a partir disso eu vivo esse amor na vida do meu irmão, daquele que está próximo a mim, daquele que pensa diferente de mim, que tem até costumes e ritos diferentes do meu, eu não entendi o evangelho. E aí, segundo o próprio evangelho, eu não conheço a Deus. Por isso que o caminho que Jesus fala é estreito. Por isso que a porta é estreita e o caminho é bem, né? Porque trilhar esse caminho é constante, é uma diária luta consigo mesmo. Porque de vez em quando a gente quer pegar um ser humaninho e quer esganar o ser humano. Não é verdade? Vamos ser sinceros. Não é fácil viver o evangelho. Ainda mais quando alguém pisa no nosso calo. Ainda mais quando alguém maltrata aqueles que amamos. Defende ideias que não concordamos. Nós não conseguimos amar. Por isso precisamos de Deus, para que liberte os nossos corações, para que a gente possa amar. E amar não é concordância. Paulo falou, o amor não se alegra com injustiça. Amar é viver a justiça de Deus, mas ao mesmo tempo é viver ela com um olhar diferente. Então, meus irmãos, seja qual for a convicção do teu irmão, da tua irmã, eu estou falando daqueles que creem em Cristo, e seja qual for a fé daqueles que não professam a nossa fé, e aí já estou falando daqueles que não creem em Cristo, a nossa obrigação como seguidores do caminho, como discípulos e discípulas de Jesus, é amar. Não é um amor que tudo baixa a cabeça, ama, pisa na minha cabeça, faça mal para mim, me maltrate. Não, eu até aceito as injúrias, até aceito, mas eu não baixo a minha cabeça para isso. Jesus foi crucificado por ter enfrentado amorosamente os poderosos, mas em momento algum ele reagiu com violência. Alguns vão dizer que quando ele virou as mesas lá no templo, ele fez isso com violência. A gente crê que aquilo ali foi a purificação do templo. E mesmo quando ele fez aquilo, foi para disciplinar, ensinar. Porque ele não queria o povo entregue a comerciantes da fé. Então a gente tem que ter esse cuidado das nossas vidas. Amar simplesmente porque Cristo nos amou. Não porque fulano me traz algum benefício. Ainda é mais digno amar aqueles que não vão te trazer benefício algum. Aqueles que você olhe, e você não precisa tê-lo na sua casa diariamente. Tem gente que confunde isso no amor. Tem gente que confunde isso. Eu preciso ter a pessoa agora de porta aberta. Não.
Mas aí Paulo vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasa. Tem gente que diz que é sobre a cabeça dele. Amontoarás brasa sobre a tua cabeça. As brasas vivas do Espírito Santo, porque transformam aqueles que acreditam. Então, o que muda simplesmente é o foco. Eu olho com o olhar de Jesus. Aí o Evangelho vai ter poder sobre a vida dos incrédulos. Aí o Evangelho vai ter poder de anúncio. Aí vidas serão transformadas de fato. O que transformou a vida daqueles primeiros discípulos e discípulas não foi os milagres que Jesus realizou. Foi o amor com que Jesus se entregou a eles. O amor com que Jesus tratava as pessoas, até seus adversários. Vocês já perceberam que Jesus está sempre conversando com os adversários? Num diálogo, às vezes um embate um pouco acalorado, mas é um diálogo. Ele vai a jantar com os adversários muitas vezes. Ele está com os pecadores e publicanos muitas vezes. Já perceberam isso? Porque é amor. Deus não quer que ninguém se perca, gente. Mas a igreja tem feito isso. Tem criado obstáculos sobre a vida das pessoas e levado elas a se perderem. Às vezes dentro do templo e principalmente fora, porque o nosso testemunho reflete em quem somos no Evangelho. Quando nós agimos em contradição com o que o Evangelho diz, nós não temos força de anúncio. Por isso eu falei para vocês, não importa o que eu creio, nos ritos que eu defendo, nas convicções que eu tenho, se eu não amo. Mas se eu amo a Deus, eu vou amar meu irmão. E se eu amo meu irmão, eu consigo dar um testemunho forte. Quando eu digo forte, é poderoso, porque tem o poder e o selo do Espírito na minha vida. E aí, seja quem for essa pessoa, o Espírito vai quebrantar essa pessoa e vai converter esse coração. Porque não há nada mais poderoso que o amor. Porque Deus é amor. Amém? Vamos orar? Fiquemos de pé. Santo Deus, Tu nos convida a seguir todos os passos de Jesus. Jesus se entregou plenamente aos Teus propósitos, revelou a nós quem Tu és, Deus amoroso, Deus que nos convida a uma vida santa, mas que a santidade é muito mais do que deixar de fazer isso ou aquilo. É entregar-se ao amor pleno que tem sido derramado diante de nós pela cruz, no meio da cruz, e nos é entregue pelo Teu Espírito Santo. Pai Santo, que nós possamos entregar nossas vidas em amor diariamente, amar aqueles que passam pelas nossas vidas, não com este amor que o mundo oferece, amor marcado pelo pecado, pela injustiça, pelos erros, amor que aceita tudo, no sentido de se submeter às mais horrorosas perversões e caminhos errados, mas um amor que em Cristo se transforma, que possamos nos entregar a este amor que em Cristo se transforma, que batalha pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, pelo que é agradável, amor que cuida daqueles que estão sofrendo, amor que abre mão, às vezes da própria vida,
para que muitas vidas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, o nosso caminhar, para que como igreja possamos ser a igreja do Evangelho de amor, amor que transforma, amor que muda a realidade, em que todos que aqui se acheguem possam experimentar este amor no olhar, no carinho, no cuidado dos Teus filhos e filhas que aqui estão. É em nome de Jesus que oramos. Amém.